Com muita alegria, nós vamos dar continuidade ao estudo em torno do livro Ave Cristo, psicografado na década de 1950 pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, aqueles que estão entrando, acessando agora pela internet, o nosso muito boa noite a todos os nossos companheiros ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, da Rede Amigo Espírita. Eu os convido para juntos realizarmos a oração que dará por início os trabalhos da noite. Vamos nos recordar de Jesus, quando esteve conosco, reunido com os discípulos e a multidão, ensinou a todos nós a oração que ficou conhecida como a oração dominical, o Pai Nosso. Viajando no tempo, vamos ouvir no íntimo do nosso coração as palavras sagradas, abençoadas pelo nosso Senhor Jesus, quando nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia, nos dê sempre. Perdoe, Senhor, os nossos erros. À medida em que aprendermos a abençoar, compreendendo os nossos irmãos de caminhada. Senhor, livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Abençoe, Senhor, nesse momento, a todos os nossos amigos que nos acompanham através do estudo semanal, pelas redes que nesse momento transmitem a Tua palavra. Envolva os lares, os familiares, amigos, e que o nosso trabalho esteja guiado por aqueles que realmente Te representam, para que as nossas limitações não venham a obstar, a dificultar a mensagem programada para cada ouvinte e para nós mesmos. Senhor, que possamos atingir em plenitude o final do trabalho em paz, no íntimo de cada um de nós. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Queridos amigos, é com muita alegria que vamos dar continuidade, portanto, às reflexões do livro Ave Cristo. Hoje, com o tema Apoio e Testemunho. Estamos caminhando para o final do nosso trabalho. Estamos no penúltimo capítulo e eu confesso que os nossos corações transbordam de emoção. Face, primeiro, a todos os momentos que nós estivemos juntos.
trabalhando aspectos dessa obra que marcou profundamente o nosso aprendizado. A história do cristianismo nos seus primeiros movimentos. As experiências vivenciadas por tantas almas queridas, especificamente nesse livro, Tassiano, Lívia, Blandina, Apio Corvino, Quinto Varro, Basílio, para citar apenas aqueles que foram, vamos dizer assim, que estiveram mais presentes na nossa história, com todo respeito aos demais. No último encontro, vamos nos recordar de Tassiano recebendo o pedido de sua filha Blandina, em estado adiantado de uma doença que acabou levando à sua desencarnação. Mas os seus últimos instantes foram ricos de aprendizado para todos. Para ela, para Quinto Celso, seu irmão, ao nosso querido Tassiano. E hoje vamos ter a presença de um personagem que, para aqueles que conhecem a obra, um personagem que teve a sua presença nos primeiros movimentos do livro. Ele foi amigo de Quinto Varro, como também foi amigo de Apio Corvino. Apio Corvino, como nós temos repetido, naquela época, um cristão que se tornou um exemplo para muitos. Inclusive, no seu último ato na vida, ele batizou, era costume da época, os cristãos convertidos modificavam o nome. E ele passa o seu nome, sugerindo que Quinto Varro assumisse, inclusive para protegê-lo, face que ele estava com uma situação de uma desencarnação arquitetada pelo seu, vamos dizer assim, aquele que de alguma forma invadia e destruía o seu lar, a sua relação com a sua esposa. Enfim, Ennio Pudens, a nossa querida Blandina, acamada, pede ao pai que o pai permitisse que ela, a sua última escolha, que ela pudesse morrer como cristã. Para o pai foi um desafio. Mas, conforme nós discutimos na última semana, ele acabou se rendendo e foi procurar na igreja de São João, na região de Lyon, atualmente, não é? Ele foi procurar um velhinho, e que não teve dificuldade de encontrá-lo, agora com seus 80 anos, curvado, trêmulo. Ennio Pudens recebe Tassiano com atenção e bondade, e após ouvir, colocou-se à disposição para o que pudesse ser útil. Foi muito interessante, porque Tassiano ficou tocado pela simplicidade do ambiente, que lhe rendeu profunda paz no seu coração atormentado. A alma de Tassiano sentia sede de tranquilidade, como o deserto suspira pela bênção de água, na descrição de Emmanuel. Interpelado pelo patrício, com respeito ao pretérito, Ennio informou-lhe haver conhecido ambos os corvinos, o velho e o moço, mostrando-lhe satisfeito as recordações daquele que jamais poderia imaginar fosse infortunado pai do seu interlocutor. O filho de Varro observou a dependência em que o genitor vivera, consagrado à caridade e à fé.
deteve-se na contemplação do leito pobre. Olha que interessante. Carinhosamente conservado, e refletiu nas amarguras que de certo teriam ali assediado o coração paterno, já que ele teve a oportunidade de despedir do seu pai, conhecendo a história do drama, dos desafios que o seu pai perpassou. Nunca poderia supor que ele mesmo, Tassiano, bateria aquelas portas, implorando socorro para uma filha doente. Mergulhado em profundo alheamento, foi despertado pela voz de Pudens, que declarava estar pronto para segui-lo. Ele aceitara, então, ir para visitar Blandina. Partiram assim em demanda do ninho, agasalhado entre as árvores, onde Blandina recebeu o apóstolo com alegria e reverência. Emmanuel descreve que o missionário conhecia o genro de Ventúrio de longa data. A fama de Tassiano não era simples. Sabia que ele era adversário ferrenho do Evangelho e manifesto perseguidor da igreja torturada. Contudo, a pobreza limpa em que vivia com os filhos, a coragem moral nos reveses sofridos e o bom ânimo com que enfrentava os golpes de sorte, à frente da opinião pública, inspiravam simpatia e respeito ao seu espírito amadurecido. No primeiro momento, N. Pudens ficou acanhado. Pouco a pouco foi se soltando, como descreve Emmanuel, foi fazendo questionamentos para a pequena Blandina, o Piquerrucho, o Quinto Celso, e com isso ele foi se ambientando. E o antigo religioso, continua Emmanuel, refletiu quão enormes teriam sido as aflições caídas sobre aquele homem tenaz, que o escutava atentamente. Mas, avelhentado na experiência e na dor, calou as indagações no próprio íntimo, para só expandir-se em carinho, tolerância, bondade e compreensão. Depois de 1 hora de sadio entendimento, atendeu aos rogos da doentinha. O ancião pronunciou, em voz alta, a prece dominical. Meus queridos amigos, ao nos depararmos com essa passagem do livro, sintonizados que nos encontramos pela amizade fecunda, tão importante na nossa caminhada com o meu querido amigo Arnaldo Rocha, ao ler essas páginas, um embargo nos visitou. E eu vou explicar daqui a pouco. Vou recitar o Pai Nosso, conforme a descrição de Emmanuel, proferida por N. Pudens. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O viúvo de Helena ouviu a rogativa, mudo,
e emocionado, comovendo-se com a doce confiança dos filhos que a repetiam, palavra por palavra. Era o seu primeiro contato com alguma lembrança do Cristo, que nunca pudera compreender. Eu anotei aqui no meu querido amigo livro, para não esquecer de dizer para vocês. Foi aqui, nesse episódio, nesse instante, diante de uma dor profunda que visitava Tassiano. Ele houvera perdido Lívia, um amor que encontrou que quase não pôde desfrutar. Basílio, que praticamente se tornou um benfeitor na vida dele, que remontava de alguma forma uma transferência de um amor filial que ele não pôde vivenciar com seu pai. Ele viu a sua esposa na derrocada de um suicídio, depois de descobrir toda uma trama extremamente difícil. Ele ficara sabendo há pouco que a sua outra filha, Lucília, houvera também se complicado no contexto da sociedade. O seu ex-sogro morreu, colhendo a semeadura de uma vida complicada. Ele perdeu tudo, tudo. Os seus amores e, de alguma forma, também até a sua estrutura que lhe fora conferida durante toda uma vida. Agora ele estava só diante de 2 filhos. A filha do coração que estava à beira da morte. Um filho que foi entregue por Lívia para que ele pudesse cuidar. E ele estava ali, diante de surpresas que se avolumavam, constrangendo-o, dilacerando o seu coração. Foi aqui, nesse momento, que ele ouviu pela primeira vez o Pai Nosso. O Pai Nosso que eu pude, por algumas situações, ter presenciado meu querido amigo Arnaldo proferindo com um tom de voz único, grave, claro, lúcido e ao mesmo tempo doce, com um magnetismo que auxiliou muita gente, do lado de cá como do lado do espírito. Quantas almas ele conseguiu contribuir através desse magnetismo extraordinário que ele foi alimentando no tempo. Nessa última existência, à luz do cristianismo, da doutrina espírita. Era tradição. O meu querido amigo Arnaldo fazendo o Pai Nosso. E foi aqui, foi nessa situação, vendo Enio Pudens e os seus pequerruchos filhos, num ato de fé que tocou profundamente. Eu não vou conseguir mostrar com clareza, mas esse mesmo coração, Enio Pudens, nós tivemos o ensejo de colocar em nossa obra, Chico, Diálogos e Recordações, a foto de sua última encarnação. Ele tinha o nome de Enio
Santos. Está aqui, na foto abaixo, ao lado de Chico Xavier e Arnaldo Rocha, numa viagem que eles fizeram em 1954, à região de Petrópolis, a cidade de Angra dos Reis. Agora, Enio Santos, que se tornou novamente um querido amigo de Tassiano, agora na sua condição de Arnaldo Rocha. Nós fomos questionados na última semana sobre as experiências que se repetem. Experiências que, numa outra circunstância, nós apresentamos como uma grande dificuldade. E aqui agora, como um mecanismo extremamente eficiente, produtivo. O passado. Eles estavam aqui praticamente no ano de 270. E quantas vezes a gente viu Arnaldo no século XX? No século XX, pronunciando esta oração. Continuando. Era o primeiro contato com alguma lembrança do Cristo que nunca pudera compreender. No último estudo, nós também refletimos sobre a postura dele no momento em que Blandina pediu a vênia para se tornar cristã. Diante daquele quadro constituído por um velhinho que nada mais esperava do mundo senão a paz do túmulo, e por duas crianças que se achavam investidas do direito de tudo aguardarem na terra, identificados na mesma vibração de alegria e de fé, não pôde impedir que o pranto lhe umedecesse os olhos. Não teve como. Ouviu com respeito inexcedível todos os apontamentos do hóspede. E quando Enio se despediu atencioso, rogou-lhe: não lhe esquecesse os filhos. Blandina e Celso eram cristãos fervorosos. E ele, na posição de pai, não lhes contrariaria os sentimentos. Uma postura nobre. E essa postura proporcionou à enferma um júbilo sem par. Todo aquele contexto favoreceu para que uma inexprimível serenidade envolvesse a casa naquela noite. Uma noite inesquecível. Como se houvera sorvido delicioso calmante, a menina adormeceu. Tranquilamente. Já ele, Tassiano, entregou-se ao sono pesado e sem sonhos. Queridos amigos, eu vou dar um break na história para agradecer a presença do Tiago, da Cleusa, da Marcilene, da Silvia, do Daniel, quem mais? Da Maria Peixoto, do Carlos, de tantos que estão aqui, a Maria Madalena Ferreira, a Anitta, a Silvia Regina, o Simplício, quem mais aqui? Rapidamente, a Rosângela está aqui conosco, mandando rosas, né? Enfim, todos aqui com essa condição de amigos, a nos ajudar, a vibrar, a estudar com todos nós nesse momento importante do nosso aprendizado. Vamos continuar.
eu estou vendo alguns comentários aqui sobre a participação. Sobre a participação. Peço que envie perguntas, que enviem comentários, para que a gente possa ir trabalhando com vocês ao longo da noite. Vamos lá, primeira parte do trabalho. O que aconteceu no dia seguinte? Pois é, o dia seguinte, Tassiana acordou com uma indefinível tristeza. Indefinível tristeza. A turbar-lhe o íntimo. Pela manhã, ele recordou dos acontecimentos. Ele recordou de tudo que aconteceu, portanto, naquela inesquecível reunião. Só que o que aconteceu nesse momento? Depois de tanto tempo, de uma vida inteira, pela primeira vez ele foi orar, sozinho. Orar aos seus deuses. A Cíbele. A cultuar Baco, esperando Júpiter, o grande Senhor. Ele não podia modificar as suas convicções. Mas sozinho, orou em lágrimas. E depois de abraçar os filhos, dirigiu-se ao circo. Agora, surpresa. E eu chamo a atenção para um fato. A noite anterior foi marcante. Por quê? Porque o mundo espiritual estava intercedendo em favor de todos eles. Preparando Blandina para a partida para o mundo espiritual. E no caso, Tassiano, em meio ao apoio que ele recebera de Enio Pudens, o grande testemunho da sua vida estava bem próximo. Vocês vão se recordar que ele, Tassiano, se tornou uma referência no circo. Corredor de bigas. Era, vamos dizer assim, o ídolo, o mais imponente esportista que era motivo do enlouquecimento da turba. Apostas. Ele era aquele que promovia os espetáculos para a sociedade. Ele acordou nesta manhã, se despediu da sua filha com o coração apertado e foi para a cidade, para o grande prélio. No limiar do crepúsculo, o circo, o local, regurgitava de gente. Liteiras enfileiradas dava notícia da expressão aristocrática da festa. Bigas e quadrigas desfilavam à pressa aqui e ali. Músicos disfarçados em faunos tangiam cítaras e trompas, alaúdes e pandeiros, animando a turba que não se fatigava na reprodução de urros selvagens. Cortesãs, admiravelmente trajadas e bacantes, recendendo aromas perturbadores, matronas e virgens de Roma e das Gálias, exaltadas e seminuas, gritavam os nomes dos favoritos. E ele contando com a simpatia geral. Tão logo formou na linha inicial da competição, viu-se aclamado por centenas de vozes que partiam não somente do povo, mas também das galerias de honra, onde se acomodava o propretor com seu vasto séquito vistoso
e farfalhudo. Naquele dia, contudo, o predileto da multidão parecia surdo e indiferente. Do pensamento voltado para a filha bem-amada, a debater-se com a morte, não esboçou o mínimo gesto de reconhecimento na direção da massa que o saudava, delirantemente. Ao sinal de largar, afrouxou as douradas rédeas e os cavalos fogosos dispararam. O candidato à vitória, porém, não se sentiu seguro como de outras vezes. Depois de alguns instantes de galope desenfreado, notou que a cabeça com que se desequilibrava dos ombros. Esforçou-se para retomar o comando da biga e desvairar-se, veloz, mas turvou-se-lhe a visão. Repentinamente, deixou de escutar os gritos da massa frenética, guardando a impressão de que um vazio se lhe formara no cérebro. Incapaz de controlar-se, inclinou-se para a frente, apoiando-se nas bordas do carro sem domínio. Os animais, contudo, plenamente desarvorados, atiraram o veículo contra a enorme coluna de um dos arcos ornamentais da pista, convertendo-o em pedaços. Colhido então de imprevisto, Tassiano sofreu tremenda queda, indo arrojar-se de encontro aos ferros retorcidos, que lhe feriram o frontal, ofendendo-lhe seriamente os olhos. Ante a gritaria da multidão, alguns servidores dos jogos públicos depressa o socorreram, retirando-o em sangue. O valoroso campeão achava-se desacordado. E enquanto dois prestimosos escravos o reconduziam cuidadosamente de retorno à casa, as mesmas vozes que antes o aplaudiam apulpavam-no agora com ditérios e ingratas observações. Os jogadores que haviam perdido importantes apostas voltavam-se desapontados contra o ídolo da véspera. Nesse trecho, queridos amigos do chat, você que está na sua casa, observemos alguns pontos que podem nos ajudar, que podem favorecer reflexões para o aprendizado da nossa condição de humildes aprendizes, discípulos do Senhor. Quando você faz um movimento de prece, o que nós espíritas adotamos como uma prática importante em nossos lares, alguns uma vez por semana, reúnem-se os familiares e vamos conversar, vamos fazer uma prece, vamos nos aproximar como família. Antigamente a gente falava que era um culto do Evangelho no lar. Hoje em dia a gente trata como o momento do Evangelho no lar. Para tirar a palavra culto, porque a ideia de não ser um procedimento religioso, mas sim um instante de diálogo à luz do Evangelho, com o objetivo de favorecer
aproximação fraterna, respeitosa, solidária, comprometida dos familiares em torno da palavra do Senhor. Mas também estabelecendo um instante de oração em parceria, estimulando a comunhão entre corações que se amam, aqueles que convivem no seio sagrado de um lar. Nós percebemos, quase que materializadamente falando, a presença dos Espíritos. Não precisa de ser médium ostensivo para você sentir a presença dos benfeitores numa casa. Daqueles que se aproximam para nos inspirar, para intuitivamente nos auxiliar em torno de uma mensagem, a compreendermos os desafios, os recados, os ensinamentos, as possibilidades que dimanam da misericórdia de Deus para com todos. Então, muito obrigado, Nilce, Érica, pela participação de vocês. Obrigado, Rosângela, pela sinalização com referência ao som. É porque a minha mesa de som hoje está um pouquinho mais alta mesmo. Então, pegou a musiquinha que estava até baixinha, mas muito obrigado. Então, vamos lá. Por isso é que nós trabalhamos em equipe. Vamos continuar refletindo. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante de um fenômeno importante, prático, que aconteceu com Tassiano. Ele, atendendo o pedido da filha, foi à igreja de João. Um núcleo abençoado. Ele estava indo num lugar que se tornou um dos fulcros de irradiação do evangelho na história do cristianismo. Não é a casa, não é o templo material, mas os espíritos que ali congregavam. E ele foi bater na porta de um cristão, de um homem de bem, de um homem que deu a vida pela causa do Senhor. Então, esse movimento de busca já abre painéis, já favorece o atendimento, porque é da vontade, é um código que foi escrito nas hostes superiores e que Jesus nos ensina, reflete sobre ele, quando no capítulo 7 de Mateus afirma: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em tese, ele não foi buscar para ele, Tassiano. Ele foi buscar para o coração de sua filha, para atender também a quintos céus. Mas, de alguma sorte, ele estava psicologicamente se abrindo para a busca. E aquele momento já estava encaminhando um instante valiosíssimo na trajetória daqueles corações. O testemunho. Qual que foi a resposta? A porta se abriu. Ennio Pudens, sabendo da história do nosso companheiro Tassiano, filho daquele que foi um grande amigo seu, Quinto Varro, ele sabia que Tassiano era intolerante, fanático, no que remonta às questões do cristianismo. Mas ele foi confiando que o Senhor estava o convocando para uma missão. Então, foi estabelecida uma ambiência espiritual favorável para o atendimento de muitos corações, não só dos 4. Tassiano, Ennio Pudens, Quinto Celso, Blandina. Mas de todos aqueles que estavam, inclusive na ambiência espiritual. E de milhares que, como nós outros agora, estamos acessando essa história. Observemos bem. Mais de 1800 anos depois. Né? Quase 1800 anos depois. Então, voltando. Então, Blandina sensibilizou-se. Adormeceu calmamente. E ele teve um sono pesado.
nem sonhou. Nós poderíamos aventar a possibilidade de que ele recebeu quase que uma dose de uma medicação espiritual muito importante, porque estava preparado para o dia seguinte, o início de uma grande reviravolta na vida de Tassiano. Porque todos os dramas, as dores que ele até então tinha vivido, elas seriam pequenas diante daqui. Passaria ele a experienciar. Então ele acordou com presságios. Um coração apertado, ele não sabia o que ia acontecer. Ele vai como que despedir da filha. Ele estava indo para o trabalho. Ele não estava indo praticar esporte. Ele era um corredor que ganhava a sua vida para sustentar os seus filhos num ambiente que ele se descobriu. Porque até então ele era um patrício que tinha tudo aos seus pés. Nunca trabalhou na vida. E ele foi, como perdeu tudo que tinha, e a vida é sábia quando puxa o tapete, ela apresenta para nós, portanto, através dessas surpresas, que é uma palavra de ordem que a gente tem utilizado bastante aqui, ela tem apresentado para nós experiências extremamente interessantes, extremamente valiosas para esse nosso crescimento. Reflitamos. E aí o que aconteceu com ele? O que aconteceu com eles, amigos? Pois é, a percepção antecipava, como acontece com muitos de nós, um grande acidente. Agora, me chamou muita atenção, quando eu fui verificar esse texto hoje mais cedo, como que se deu o fato. Eu já li essas páginas várias vezes, inclusive li o original, que esteve comigo muito tempo, e eu fico muito feliz de tê-los comigo, digitalizado. Esses originais são importantes, porque eu tive a oportunidade de comparar os textos. Mas dessa feita que me chamou a atenção, porque ele viveu um problema. Foi dito que é como se ele estivesse face a um abalo emocional, a angústia, a tristeza profunda que ele vivenciava. Aquele momento de tensão fez com que ele praticamente saísse de cena. Emmanuel está dizendo que ele não ouvia os gritos, os aplausos. E no momento em que ele inicia o trajeto, sem mesmo cumprimentar, que era a tradição dos astros da arena, saudando o povo, ou saudando as autoridades, ele sentiu a cabeça como que pendendo, ou seja, é como se ele estivesse entrando num transe. Aconteceu um fenômeno com ele, porque inclusive ele perdeu a visão. Como se ele tivesse tido algum problema muito sério, que pode ter sido um transe. O Emmanuel não diz isso aqui, mas ele pode ter tido um ataque, não é? Ele pode ter tido um problema que alterou todas as suas funções biológicas. O que vem a ser, vamos pesquisar, aqueles que gostam dos detalhes. Mas o que importa é o seguinte, que quando ele voltou, ele viu que a biga estava completamente desgovernada. E ali é como se ele tivesse quase com um pressentimento que algo grave estava acontecendo. Os animais julgaram a biga nas pilastras. E ele foi com a fronte, né, direta, que afetou a sua visão. Eu chamo ainda a atenção para dois fatos importantes
saindo um pouco do campo íntimo, dos dramas, da dor, para falar, inclusive, o seguinte, que quando ele estava desacordado, a mesma plateia que gritava pelo valoroso campeão, antes, alguns minutos antes, passou a apupá-lo. Ou seja, a mesma multidão do mundo que aplaude é a mesma multidão que muda de opinião facilmente. Isso é valoroso, é importante a gente pensar. Então, é o prêmio que ele começava a receber ali de tudo que praticamente ele procurou na vida. Se estabelecer, ser vitorioso dentro de um contexto social, econômico do Império de Roma. E ali, ele que já estava sendo como que convidado a vibrar em outras faixas, ele teve que passar por um processo que fosse extremamente marcante para ele entender que tudo realmente estava se modificando. Que as pilastras que sustentavam o império do eu egóico, transitório, estavam ruindo, estavam perdendo as suas estruturas, para que esse mesmo eu se descobrisse, se percebesse e entendesse todo o contexto operacional da vida, para efetivamente começar a trabalhar em outras bases, num outro nível de frequência vibracional, procurando a parte da espiritualidade. Então, amigos, ele foi recolhido. Quando chegou em casa, Quinto Celso, o garoto, ficou sem saber o que fazer, mas intuiu e foi procurar quem? Enio Pudens. E ao chegar na igreja, Enio Pudens ouviu as notícias compadecidamente e, junto com Celso, recambiou-se num carro para acudir o ferido. Levou com ele ungüentos, curativos e etc. Atendeu ao orgulhoso Tassiano, mas percebeu logo que ele estava cego. Cego. O orgulhoso Patrício, que a vida parecia castigar paulatinamente, despojando-o de todos os privilégios que o faziam temido e respeitado, via-se agora dilacerado no próprio corpo. Nunca mais tornaria a competições da arena, e difícil lhe seria conseguir trabalho e sustentar-se com o esforço das próprias mãos. Conforme nós afirmamos, e o mundo caiu. Como o mundo material, como as estruturas utilitaristas, mercantilistas, que promovem as vaidades, estão ruindo. As trincas estão sendo percebidas claramente em todos os segmentos da humanidade. Na política, no esporte, nas cátedras, nos movimentos que promovem os eus, as personas, as instituições milenares, enfim. Nós estamos observando que está acontecendo muitas coisas, como aconteceu com Tassiano, para que a gente possa descobrir a si mesmo, a nossa destinação, os objetivos nossos, no que remonta
a nossa evolução espiritual. Querido amigo, querida irmã, parece simples o que nós estamos falando, mas observemos os fatos. Aconteceram há 1.800, 1.700 anos atrás, com Tassiano, está acontecendo, de alguma sorte, com grande parte da humanidade. Chegou o momento de se definir. O que nós viemos fazer mesmo na reencarnação? Tassiano estava cego. Enquanto meditava, reparou Enio Pudens que o ferido recuperava integralmente a razão. Recrudesciam-lhe os gemidos abafados. O velhinho dirigiu-lhe algumas palavras encorajadoras, explicando as esquimoses se achavam devidamente medicadas. Reconhecendo o benfeitor, Tassiano agradeceu e pediu que a luz se fizesse. Não era possível. Ele estava tão incomodado com aquela escuridão. Senhor, disse Enio Pudens para Tassiano, profundamente pesaroso, a câmara está iluminada. Entretanto, os vossos olhos. A frase perdeu-se reticenciosamente no ar. Indescritível pavor assomou o semblante ferido. O filho de Varro levou as mãos à cabeça e compreendeu a extensão do desastre. O testemunho estava configurado. Enio e Celso, que o seguiam ansiosos, acreditaram que o infortunado romano explodiria numa crise de exasperação e dor, típico do perfil dele. Mas o viúvo de Helena aquietara-se, incompreensivelmente. Das órbitas apagadas e sanguinolentas, grossas lágrimas rebentaram abundantes, como se devesse dar informações de si mesmo. Ao filho e ao amigo, exclamou, com voz comovedora: estou cego, mas os deuses concedem-me ainda a graça de chorar. Vou repetir, para você ouvir. Estou cego, mas os deuses concedem-me ainda a graça de chorar. Em seguida, tateante e trôpego, dirigiu-se à câmara de Blandina, pedindo a Enio que, antes de entrar, deixasse o quarto em sombra. Aproximando-se da filha, afagando-lhe os cabelos, a enferma deu-lhe notícia das dores que a atormentavam, e num supremo esforço, o pai consolou-a, rogando desculpas por haver tardado tanto. Velado pelas trevas, descreveu-lhe a festa da tarde. Contou-lhe que centenas de mulheres haviam mostrado trajes originais de grande beleza.
o espetáculo fora magnífico. Imaginou surpreendentes novidades para o encanto da enferma que se habituara a receber-lhe as narrações do regozijo público. É perfeita a descrição do perfil do Espírito. Porque eu vejo aqui perfeitamente aquele que eu conheci na última existência, ou reencontrei. Blandina osculou-lhe as mãos, declarou alegrar-se com a presença de Pudens e acomodou-se tranquila. O ancião e Celso acompanharam a cena comovidíssimos. A força moral de Tassiano impressionava-os. E noite a noite, como se estivessem regressando das funções no circo, o genitor abraçava a filhinha às escuras. Com ela, conversando longamente, de modo a sustentar-lhe a impressão de que tudo lhe escorria em clima de paz e segurança. Essa situação dolorosa prolongou-se por 15 dias de preocupações e amarguras. Nenhum amigo de outro tempo apareceu, sequer. É o que a gente lê no Código da Vida. Quando você está bem na sociedade, você granjeia muitos amigos. No momento em que você já não mais integra o concerto da sociedade imediatista, ilusória, a sociedade te esquece. É da lei. Porque não há sustentação em relações que não existe uma base de afinidades soberanas, espiritualizadas ou espiritualizantes, como queiram. Eu aprendi com um espírito muito querido, que na minha última existência foi uma tia querida. Ela afirmava: amigo é aquele que se apresenta na hora ruim. Este é seu amigo. E a vida vai caminhando e vai nos ensinando. Ele estava ali sozinho. Nenhum admirador da arena. Somente o velho Pudens alimentou firme a amizade que passara a consagrar-lhe, aliando-se ao jovem Quinto Celso. Olha o que o Emmanuel escreve: qual se fosse velhos amigos. Eles foram velhos amigos. Só que ali, o Quinto Varro tinha desencarnado, reencarnado. O Enio Pudens continuou, porque ele já estava com seus 80. E ele abraça aquela criança com uma afinidade de altas expressões. Providenciavam juntos a solução de todas as necessidades domésticas, relembrando os tempos que eles trabalhavam como cristãos atendendo o Filho do Calvário de Jesus. Aliviando Tassiano tanto quanto lhes era possível. Tanto quanto lhes era possível. O que era possível eles faziam. Eles não mediam. O cristão não mede esforços. Ele dá a vida. Quinto Celso passa a devotar-se agora ao pai adotivo, com admirável carinho. Substituía-o em todas as atividades caseiras. Lia-lhe os livros prediletos
descrevia-lhe a paisagem, rodeava-o de ternura. Com o assentimento do chefe da casa, Ênio passou a dormir na residência singela. Atento à posição de Blandina, que reclamava assistência cuidadosa. Aquela flor de bondade e meiguice emurchecia lentamente ao sopro da morte. Com efeito, numa noite fria e nublada, piorou de repente. Me recordo da desencarnação de Meimei, numa noite fria e nublada. Piorou de repente. Blandina, que na última existência se chamava Irma de Castro Rocha. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha, para que lhe não faltasse o conforto da presença paterna, a hora extrema. A hora extrema. Tassiano, depois que ficara cego, julgou não sofreria tanto com a perda de Blandina, cuja afeição lhe constituía inapreciável tesouro, e pensava: não seria mais justo alegrar-se por vê-la exonerada do encargo de suportar-lhe as provas rudes? Por que conservá-la presa a um inválido? Como rejubilar-se na expectativa de senti-la escravizada à pobreza e à miséria? Contudo, aquele apelo dentro da noite alta tivera sobre ele o efeito de uma punhalada mortal. Acudiu aflito cambaleante. Sentou-se no leito humilde e, auxiliado por Ênio, acariciou a agonizante, que não mais lhe ouvia as palavras de amor e chamamento. Apertou-a de encontro ao peito, qual se desejasse prendê-la ao próprio corpo. Mas como se apenas lhe esperasse o calor reconfortante? Blandina repousou, enfim, com a placidez de um anjo que adormece. Desesperado, o filho de Varro gritou com todas as suas forças, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da noite. No dia seguinte, sob o patrocínio de Pudens, os funerais foram efetuados como a jovem desejara. O infortunado genitor, apoiando-se agora no filho adotivo, não obstante, em desacordo íntimo com os cristãos, acompanhou os despojos da jovem e permaneceu nas dependências da igreja, sem coragem de voltar à antiga casinha. Agarrado à memória da filha, mandou fazer uma lápide de mármore, da qual se destacavam em alto relevo 2 corações entrelaçados, com a formosa inscrição: Blandina vive.
Blandina vive. Amparado por Celso. Amparado por Celso. Ele mesmo quis ajudar. Quis ajudar na colocação. Da lembrança sobre o túmulo singelo. E ao término do serviço, tateou a legenda expressiva, fez o gesto de quem se abraçava ao sepulcro e, em seguida, suplicou ajoelhado. Eu peço a você essa permissão para continuar fiel ao texto, porque não tenho o que comentar. Sobre a inspiração de todos os benfeitores que se encontram presentes, sustentando a exposição dessa história, dentre eles, Blandina e o próprio Tassiano, Quinto Varro, o nosso querido Apio Corvino, com expressões de atendimento espiritual a tantos que nos acompanham, sob a coordenação de Eurípides Barçanufo, com as irradiações espirituais de Basílio, Emmanuel, da nossa alma querida Chico Xavier, e de tantos que no anonimato participam desse momento de troca afetuosa de experiências e de histórias. Eu convido vocês a acompanhar a imagem que está sendo plasmada agora para todos que tenham olhos de ver. Fechem os olhos. Nós estamos na igreja de Lyon, na igreja de São João. Tassiano, amparado por Quinto Celso, cego, com o rosto encharcado de lágrimas, de joelhos, suplica. Blandina, filha querida, de onde estiveres, sê de novo a minha luz. Estrela, acende teus raios para que eu possa caminhar. Estou só na terra. Se outra vida existe, além da campa fria, que te guarda, implacável, compadece-te de mim. Não permitas que a treva me envolva. Muitos vir partir para o estranho labirinto da morte. Nunca, entretanto, minha filha, senti tamanha sensação de abandono. Filha abençoada, não me deixes jamais. Livra-me do mal. Ensina-me a resistir
contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Se erros tenho cometido sobre a escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Adotastes uma crença para a qual não me preparei. Escolhestes um caminho diferente do nosso. Todavia, filha inolvidável, não poderias enganar-te. Se encontrastes o mestre que esperavas, renova-me o coração, para que eu me coloque também ao encontro dele. Não conheço os deuses, em cuja existência ainda creio, mas tive a felicidade de conhecer-te, e em ti confio infinitamente. Ampara-me, soergue minha alma abatida. Volta, Blandina, volta, Blandina, volta, Blandina. Não vês agora que teu pai está cego? Enquanto permanecias no mundo, tive a presunção de guiar-te. Hoje, porém, sou um mendigo do teu arrimo. Filha bem-amada, vive comigo para sempre. Calou-se a voz dele na estreita necrópole, abafada por um temporal de lágrimas. Foi então que Celso o recolheu nos braços amorosos, beijou-o com indizível carinho e falou confiante: meu pai, o Senhor nunca estará sozinho. Aparando-se nele Tassiano, esmagado de dor, afastou-se da cripta, trêmulo e hesitante. Não longe, pequena assembleia entoava hinos cristãos, nas preces vespertinas. O desventurado cego, apesar de haver encontrado ali o espontâneo acolhimento dos aprendizes do Evangelho, reconhecia que a sua existência não podia encerrar-se naquele santuário de princípios diversos dos dele, e concluiu que o destino inexorável o convidava para caminhar. O destino inexorável o convidava para caminhar. Para caminhar, queridos amigos, a vida é pródiga, rica de oportunidades. Nós que muitas vezes optamos pelo complexo, pelo sofisticado, pelo perfeccionismo. O Senhor da vida está te convidando, Patrícia. Está endereçando
um grande abraço para a Anitta, para a Marcilene, para a Rosângela, para a Ritinha, para a Nilce, para a Cleusa, para todos vocês que estão no chat, a definir que se nós estamos em busca de valores que o mundo não pode nos oferecer, a misericórdia jamais nos deixará órfãos. Por mais que as coisas sejam complexas no seu sentido do entendimento claro, devemos ter paciência, porque a senha do Evangelho é perseverar na busca, na vivência do novo, da novidade, da revelação, que até hoje é incompreendida por nós, que nos dizemos seguidores dele, o Mestre por excelência, Jesus Cristo. Saibamos, queridos irmãos, que uma experiência como essa, descrita com tanta sabedoria, com essa força poética literária de Emmanuel, com a emoção que é trabalhada nesta apresentação pelos próprios autores que se aglomeram para transformar um momento singelo num instante significativo para todos que estamos acompanhando o procedimento, configura para nós, define para nós com muita tranquilidade que chegou o momento oportuno de definirmos de uma forma bem objetiva os caminhos que podem nos ajudar na transformação íntima. Por isso, sejamos humildes, pacientes, tolerantes, até com as nossas próprias imperfeições. Tudo está chegando na hora certa, para as pessoas certas, no momento oportuno para os nossos corações. A espiritualidade convoca a todos nós para um mundo de regeneração. Um mundo que caminha para uma transformação importante para toda a humanidade que aqui habitamos. Sejamos esses servidores do Senhor, os aprendizes da escola iniciática de Jesus. E como irmãos, como amigos, eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês, dividindo assunto, histórias, diálogos, que hoje foi quase que muito mais um monólogo, mas na realidade é uma descrição histórica, que todos possamos juntos trabalhar nessa conexão com o Mestre e oferecer para o mundo paz. Exemplos do bem. E com isso, alimentarmos a alegria que é a base do cristianismo. A proposta de Jesus não é para imputar culpa, medo. A proposta do Senhor é para suscitar, inspirar, induzir a esperança. Porque dias melhores estão a caminho, na direção certa de cada coração. O seu, o meu, de todos nós. Porque somos filhos de Deus. E Ele jamais abandona. Ele jamais nos deixa à margem do processo da evolução espiritual em bases da libertação que todos nós almejamos. Tenham todos uma bela semana. Especificamente, nós estamos na semana que é tratada pelos cristãos como a Semana Santa, que possamos, nesses dias, refletirmos no motivo que fez com que Jesus viesse até nós,
para, estendendo as suas mãos pelos exemplos que nos legou, nos chamar de verdade para uma vida diferenciada nas bases do amor. Muito obrigado a todos pelas vibrações, pela paciência. Pedimos desculpa por não termos interagido com vocês. Convido para a próxima semana para a gente iniciar as reflexões do último capítulo do romance A Ave Cristo. Que aqueles que não conhecem a obra procurem adquirir, porque as obras de Emmanuel, em tese tratadas como romances, mas são livros de profundos ensinamentos das letras cristãs. Na próxima semana, portanto, estaremos de volta, e eu aproveito para convidá-los para o programa de quinta-feira, que haverá, e que vai acontecer normalmente, o estudo do Apocalipse, a visão do Cristo. Nessa semana não faremos o estudo do Livro dos Espíritos nas sextas-feiras, por motivo do feriado, que nós não vamos abrir a FIAC. Então, muito obrigado a todos, e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite de verdade para todos.